certo. Mas estou eu sozinha, eu quero voltar. Vamos iniciar, pessoal. Só peço para que todos, se possível, desliguem o microfone para não dar a microfonia, como colocamos ali no grupo. Por gentileza. Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Nosso Lar, em nome do Jesse, mais uma vez, né, especialmente do Jesse, é com grande alegria que a gente reinicia mais esse ciclo de estudos. Vamos dar primeiramente as boas-vindas ao nosso convidado especial, ao professor Césio, que mais uma vez e mais um ano está aqui conosco, nos ajudando, compartilhando todo o seu conhecimento. E também, né, boas-vindas a todos, principalmente aqueles que estão chegando compondo, né, pela primeira vez a família do Jesse, aqueles que já estão conosco desde 2020, enfim, todos convidados, todos sejam bem-vindos para essa noite de estudos. Eu vou explicar de forma bem breve, até para não pegar o tempo do professor, como que a gente vai organizar a nossa aula, tá certo? O nosso querido amigo Oswaldo vai fazer para nós uma apresentação bem básica do professor, tá? E depois nos vai conduzir a uma prece inicial. Em seguida, o professor Césio vai fazer a sua exposição, né, compartilhando seus conhecimentos acerca de Allan Kardec. Por volta das 21h15, vamos abrir um espaço para que a gente possa conversar com o professor, fazer algum debate, fazer alguma pergunta sobre a exposição que foi feita, ok? Quem quiser anotando, tá, durante a exposição, durante a aula do professor, e quiser ir anotando as dúvidas, pode colocar ali no chat também, tá certo? Depois a gente vai ver como vai ser a dinâmica, vamos ver quantas perguntas vamos ter e o professor vai poder responder. Pode ser que a gente até se estende, né? Hoje estamos num dia especial, pode até que a gente se estende um pouquinho das 21h30. Logo após, né, vamos fazer o nosso encerramento e a prece final. Novamente, agradeço a presença de todos, né, e desejo que todos tenhamos uma boa noite de estudo, que possamos aproveitar ao máximo, né, o conhecimento do professor Césio. Oswaldo, é com você, por gentileza. Perfeitamente. Então, dando uma boa noite, sejam bem-vindos a todos, né, na pessoa do professor Césio, que vai nos abrilhantar aqui com seus conhecimentos. Nós cumprimentamos a cada um. Então, rapidamente, sobre o professor Césio. Césio Santiago Freire Filho é trabalhador espírita do Movimento Espírita do Estado do Ceará, vinculado há 35 anos ao Grupo Espírita Paulo Estevão, onde atua atualmente como coordenador pedagógico da área de estudos doutrinários. É também vinculado ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. A formação acadêmica do professor Césio, ele é graduado em Física pela Universidade Estadual do Ceará e em Processamento de Dados pela Uninse, especialista em Educação à Distância e em Didática também pela Universidade do Ceará. Pesquisador acadêmico espírita, desenvolveu a dissertação de mestrado pela UFC e pela PPGE, pesquisando a educação espírita. Atualmente é doutorando e pesquisa o paradigma espírita. É criador do perfil @paradigma espírita no Instagram, onde desenvolve um trabalho de divulgação dos ensinamentos contidos nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Promove cursos doutrinários e cursos virtuais formativos no âmbito da didática aplicada ao ensino do Espiritismo. Desde 2019, realiza lives com diversos pesquisadores espíritas acadêmicos, escritores e estudiosos das obras organizadas por Allan Kardec. Professor, o senhor tem a palavra. Boa noite a seu todos. Microfone. Boa noite a todos. Agora me escutam direitinho? Então, boa noite Perfeito. a todos. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês, o Jesse, a Casa Espírita, Nosso Lar.
Satisfação, mais uma vez, estar aqui com o intuito de contribuir nessa reflexão importante que nós tentaremos fazer ao longo da noite de hoje. Professor, eu cometi uma gafe. Eu esqueci da prece. Não faça prece, é aquilo mais importante, não, né? É o mais importante. Então, a todo momento é momento. Então, vamos lá. Sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer por mais esta grande oportunidade que a espiritualidade maior nos proporciona, de aprendizado, de crescimento, de evolução espiritual. Que os espíritos amigos, que os nossos mentores espirituais, que Jesus Cristo abençoe as nossas intenções de sermos pessoas melhores, um pouco mais conhecedores da doutrina espírita, dessa doutrina universal que é trazida pelo próprio Cristo para todos nós. Que possamos aprender e aprender os ensinamentos que nos são trazidos com tanto amor a partir de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos mais este ciclo de estudos neste momento, e para o qual pedimos as bênçãos da espiritualidade maior. Que assim seja. Que assim seja. Agora sim, me desculpe, professor, fique à vontade. Então, vamos lá, então. Vamos, então, iniciar nosso estudo hoje. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, né, a convite da nossa amiga Ana Carolina, que também faz parte hoje do Paradigma Espírita, está conosco aí, estudando junto conosco. É uma satisfação sempre contribuir, né, com a reflexão em torno dos ensinamentos espíritas. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu me lembro da primeira vez que eu cheguei na Casa Espírita, isso em 1989, muito novo. Eu entrei na Casa Espírita Paulo Estevam, que é uma das maiores casas, talvez a maior casa espírita do mundo em número de pessoas, né? São cerca de 1.600 pessoas estudando doutrina espírita no ESD, dentro da casa, todo ano, né? Uma média aí de 200, 300 médiuns, em mais de 40 grupos mediúnicos, um atendimento fraterno que tem em torno de 25 mil pessoas durante o ano. Então, uma casa muito grande, são 4 unidades. Lógico que quando eu entrei não era assim, né? É uma casa ainda que estava iniciando na década de 80, ainda no final da década de 80, e eu muito novinho, me lembro que quando eu entrei sedento pelo conhecimento doutrinário. Primeiro por ser um médio ostensivo, né, muito novo. Há 36 anos atrás, eu era um menino que tinha uma faculdade mediúnica muito ostensiva e vivia, de alguma forma, sem entender bem os processos que estavam decorrendo comigo. E aí, logicamente, nada melhor que a ambientação espírita, né, um ambiente fraterno de uma casa espírita, um ambiente acolhedor, que a casa espírita oferta, mas também um ambiente de esclarecimento, né, de elucidação com relação às questões da vida, né, as questões que nos cercam, mas também as questões de uma dimensão mais sutil da vida, que é o mundo espiritual. E eu me lembro que nos primeiros 2 anos, eu era talvez a pessoa mais nova do ESD. Na época, o Grupo Espírita Paulo Estevam, ele de alguma forma encabeçava, por ser uma casa muito grande, já era uma casa já que se diferenciava, ele começou a promover o Congresso Espírita do Estado do Ceará. Naquela época, nós recebemos vários e vários palestrantes, dentre eles, 2 que sempre, né, na década de 80, na década de 90, e até o final agora dos anos 2025, um deles, né, sempre mereceu muito destaque, muito respeito por cada um de nós, que é o Divaldo Pereira Franco. O outro é o nosso querido irmão, que ainda está encarnado, Raul Teixeira. E o Raul, ele veio visitar o Grupo Espírita Paulo Estevam no horário do estudo doutrinário, e eu estava lá no meio de um grupo de pessoas com mais de 60 anos. Eu devia ter aqui uns 14, 15 anos de idade, no meio daqueles senhores, daquelas senhoras, mas tão sedento por aprender a doutrina espírita como aquelas pessoas. E aí o Raul se aproximou, né, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Raul, e ele se aproximou e começou a olhar para mim, né, e eu fiquei muito constrangido, né, eu não sabia se ele estava olhando para mim porque estava achando estranho
um jovem junto com pessoas mais adultas, ou se ele estava olhando para mim porque ele estava percebendo, sei lá, uma falange de obsessores atrás de mim, né? Só que eu fiquei na minha, e no final, quando todo mundo foi embora, ele se aproximou de mim e falou assim: meu jovem, eu gostaria de dar um presente para você. Eu fiquei assim, meio sem entender, né? Mas ele estava acompanhado do presidente da Casa Espírita, o seu Alfredo Monteiro, né? Seu Monteiro, conhecido no Ceará, que era o meu facilitador na época do ESD 1, né? ESD 1. E ele disse assim: não, tudo bem, fique tranquilo. Eu disse: não, o presente que eu tenho que lhe dar é um conjunto eu vou escrever aqui um conjunto de obras que eu acredito que você possa ler ao longo da sua trajetória, porque a espiritualidade me fala que você é um espírito comprometido, comprometido, e assim, como comprometido? Não, no passado você era uma espécie de espírita de escritório, né? Espírita de escritório. E eu não entendi bem o que era esse espírito de escritório. E aí ele falou: é um espírita que hoje vem, de certa forma, dar alguma contribuição, trabalhar em prol da causa do Cristo, mas, acima de tudo, aprender a se melhorar, a se tornar alguém melhor, e também contribuir com a melhoria moral do outro, a melhoria através dos ensinamentos do Mestre Jesus, mas, acima de tudo, através do conhecimento da doutrina espírita. Então, você está iniciando, mas se dedique, não desista, né? A vida existe percalços, a vida existe certos momentos de dificuldade, e se a gente não tiver um propósito permanente, nós vamos desistir. Não desista. E aí, meus irmãos, eu acho que eu não desisti, tá certo? Mesmo passando por vários e vários percalços, eu continuei a trabalhar dentro da doutrina espírita, logicamente, muitas vezes, ainda, de alguma forma, permeado por uma falta de clareza, né? Uma falta de clareza diante a mim mesmo, diante o próximo. Quantas vezes, ao longo dessa trajetória, eu digo, desses 36 anos, eu passei pelo menos 10 anos à frente da diretoria da casa. Eu fui talvez o vice-presidente que ficou talvez um dos períodos muito à frente do maior setor do LUGEP, né, que é o ESD, com mais de 1.600 pessoas sob a minha responsabilidade, né? Lógico, a maior responsabilidade não era minha, dos espíritos, né? Mas no plano físico, eu, como homem, né, estava fazendo aquele trabalho, e quantas vezes, mesmo tendo estudado muito espiritismo, né, mesmo tendo me deparado com grandes pessoas ao longo da minha trajetória, pessoas que me ensinaram muito, pela vaidade, pelo orgulho, pela até às vezes arrogância, né, eu fiquei cego, né. Mas foi em 2021 que eu tive uma virada de chave na minha vida, né. 2019, todos nós aqui fomos avassalados aí de alguma forma pela Covid, né, todo mundo aqui viveu situações difíceis, alguns ficaram doentes, outros perderam parentes, perderam amigos, né, e eu também vivei uma situação muito drástica na Covid, onde eu na segunda onda, eu passei 15 dias entubado, né, 15 dias, sendo no quinto dia, meu corpo físico foi já declarado praticamente em estado de óbito, né, estava num estado comatoso. Mas essa experiência para mim foi muito importante por dois sentidos. Primeiro, que se eu tinha alguma dúvida sobre o mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual, não resta nenhuma dúvida, porque eu vivi intensamente o mundo espiritual, mesmo meu corpo físico estando praticamente morto, né? Com as funções vitais praticamente todas alteradas, né? Mas eu vivi intensamente o mundo espiritual. Segundo, porque quando eu chego no mundo espiritual, né, vivendo a realidade no mundo espiritual, eu aprendi que mesmo com mais de 30 anos de doutrina espírita, o meu conhecimento era insignificante com relação à amplitude do mundo espiritual, né. Terceiro, né, eu tive a oportunidade muito grande de levar alguns puxões de orelha no mundo espiritual por parte da espiritualidade, né, dizendo que eu tinha realmente que refletir sobre certas questões da minha vida. E olha que eu nunca fui uma pessoa equivocada, né? Quando eu me equivoquei perante o outro, não foi intencionalmente, mas foi por falta de clareza, né? Nunca fui uma pessoa de fazer mal a ninguém. Mas, assim, tinha uma visão realmente que precisava melhorar. E eu digo que a Covid, para mim, foi exatamente a oportunidade que Deus me deu de virar a chave em muitas coisas, principalmente o meu contato com Deus, né? A forma como eu lido com a doutrina espírita, com o conhecimento espírita. E hoje eu estou aqui diante de vocês com um papel apenas de trazer umas reflexões sobre
algo que eu considero como sendo fundamental dentro da doutrina espírita e que esse algo, de alguma forma, ainda é pouco estudado, é pouco compreendido, é pouco valorizado, mesmo nós sendo, todos nós aqui, acho que a grande maioria são espíritas, já são trabalhadores espíritas, mesmo nós estando diametralmente envolvido com o conhecimento espírita, muitas vezes nós não damos tanto valor ao estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, né? Nós temos aqui, dentro da doutrina espírita, um aspecto cultural de uma vasta literatura, né? Uma vasta literatura de obras complementares. Sem dúvida nenhuma, muitas obras muito boas, ensinamentos, várias obras que trazem ensinamentos grandiosos, né, que nos elucidam, né, mas, acima de tudo, nos motivam a sermos pessoas melhores, né, a mudarmos comportamentalmente e especialmente moralmente, né? Mas, às vezes, pela essa grande quantidade que nós temos, nós acabamos deixando em segundo plano essas obras que são o norte da doutrina espírita, né? São, na verdade, o trilho, né? Eu diria que as obras fundamentais da doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus são o trilho da doutrina espírita. É impossível você dissociar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec de Jesus. Até porque Jesus, dentro das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, trata-se do próprio Espírito de Verdade, né? O Espírito que orientou Allan Kardec, o professor Rivai, como nós vamos a partir de agora estudar, né? Conhecer Rivai um pouco, que orientou a ele nessa grande missão que ele desempenhou em trazer à Terra um corpo de conhecimento organizado num formato de uma doutrina que tem como objetivo, isso está contido lá no Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, no seu terceiro capítulo, na primeira parte, o método, que objetiva promover o progresso moral da humanidade, né? O Espiritismo, ele vem estimular o próximo a não apenas compreender o mundo espiritual, mas, acima de tudo, motivar ao próximo a melhoria moral. E, logicamente, essa melhoria moral está, digamos, alicerçada nas virtudes que não foram só ensinadas pelo Cristo, mas que foram vivenciadas por ele. Lógico, ao longo da trajetória do surgimento do Espiritismo, muitas figuras trouxeram contribuições e vivenciaram também, de alguma forma, esses ensinamentos. Podemos citar, por exemplo, né, do passado aí, né, Bezerra de Menezes, né, nosso irmão. Podemos citar também Eurípides Barçanufo, podemos citar mais contemporaneamente, né, no século XX, né, o nosso querido Chico Xavier, Ivone Pereira do Amaral, por exemplo, e Divaldo, né, o nosso Divaldo, e outros tantos aí que de alguma forma contribuíram. Mas dentro desse percurso, algo aconteceu culturalmente dentro do movimento espírita brasileiro, que as obras escritas e publicadas por Allan Kardec não foram tão estudadas como deveriam, tá certo? Muitos médios começaram a trazer grandes contribuições e, logicamente, algumas pessoas deixaram de lado um pouco essas obras, né, no sentido da reflexão, né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Ou seja, vamos falar sobre as obras fundamentais da doutrina espírita e a evolução do pensamento espírita, a evolução dessas obras, do conhecimento dessas obras, a progressividade. Vocês estão me escutando bem até aqui? Tá perfeito? Então, posso projetar, Caroline, o PowerPoint? Claro, por favor. Pronto, eu vou tentar aqui, que eu sou muito acostumado a mexer com o Zoom. Com o Zoom, né? Não mexo muito, vou tentar aqui, ver aqui se eu consigo, né? Deixa eu ver, janela, deixa eu ver como abre aqui o slide. Ele no compartilhar a tela. Tá. Deixa eu só salvar aqui primeiro o material que está aberto. Pronto. Compartilhar a tela, certo. Aí eu vou abrir, aí eu aciono o slide e vai aparecer lá para mim, será? Deixa eu ver. Isso, você vai lá na janela. Pronto, acho que vai dar certo. Isso, aí isso, vai para a janela. Pronto, aqui apareceu para vocês, né? Apareceu? Apareceu. Pronto.
Eu não estou enxergando vocês, tá certo? No momento. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, então, meu nome é César Santiago, como eu fui apresentado, né? Eu sou um trabalhador no movimento espírita há 36 anos, né? Próximo ano eu vou fazer 37 anos, ou seja, tenho uma vivência dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita. Só que, de alguma forma, a doutrina espírita, para mim, ela também virou um elemento importante dentro da minha própria formação acadêmica, né? Desde 2014, eu venho pesquisando o espiritismo dentro da universidade, né? Na área de educação, né? Dentro da educação, na Universidade Federal do Ceará, existe uma linha de pesquisa, uma linha de pesquisa que é movimentos sociais, e um eixo de pesquisa chamado Educação, Arte e Espiritualidade. E nesse eixo de pesquisa, existe um subeixo, que digamos, que sempre foi encabeçado pela minha orientadora, que eu considero que talvez é uma das maiores pesquisadoras espíritas da academia encarnada, que é a professora Ângela Linhares, uma pessoa que é muito desconhecida no movimento espírita nacional, né? É conhecida como trabalhadora espírita no movimento espírita do estado de Ceará, mas uma mulher, assim, de vanguarda, uma mulher que há mais de quase 30 anos, ela vem orientando dissertações de mestrado e tese de doutorado na área de educação e na área da saúde, na área da medicina, em torno da temática espírita, né, de fazendo diálogos entre essas áreas do conhecimento, educação, arte e saúde com o espiritismo, né, e eu, desde 2014, eu sou, digamos, orientado por ela, né, a minha mãe acadêmica, e fui orientado no mestrado, pesquisando educação espírita, né, o trabalho voluntário como educação espírita, e agora no doutorado, agora dia 10 de novembro, eu vou estar defendendo a minha tese. Em tese, eu já sou doutor, né, porque eu fiz a minha segunda qualificação e todos os professores disseram que por eles eu já deveria ter defendido, né, mas formalmente, agora em novembro, dia 10 de novembro, eu me torno um doutor em educação, mas com foco em pesquisa em espiritualidade, mais especificamente sobre espiritismo. E, logicamente, como pesquisador, fora a questão do estudo que eu tive ao longo da minha trajetória dentro da Casa Espírita, né, em torno das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, mas também em torno das obras ditas complementares, foi na academia realmente que eu tive a oportunidade de mergulhar mais a fundo, né, ou seja, de estudar esse grande homem, né, mais diretamente, né. E lógico que esse percurso ele vai sendo tecido por contato com outros pesquisadores, né? E aí, para a gente começar, primeiro a gente tem que entender a relevância de Allan Kardec dentro do contexto da história do espiritualismo no mundo, né? Ou seja, nós vivemos a partir do século XX, né? O espiritualismo moderno e pós-moderno. Mas existe o espiritualismo contemporâneo e Allan Kardec ele entra nessa faixa, né? Foi um pensador do século XIX, né, um homem, um intelectual, um homem de vasta cultura, um polímata, e, de alguma forma, foi o fundador do espiritismo. Não existia espiritismo antes de Allan Kardec, né? Então, ele foi o fundador do espiritismo, e como essa apresentação, parte dessa apresentação tem alguns dados ainda que vem de uma apresentação de 2024, tem um registro aí que era o terceiro grupo religioso maior do Brasil. Então, isso aí caiu com o último censo, né, que nós tivemos do IBGE, onde o espiritismo passou a ser o quarto grupo religioso maior do Brasil, né? Então teve uma queda em número de espíritas no Brasil atualmente, por vários motivos, né? Eu não vou entrar aqui, mas ele foi o fundador do espiritismo. Kardec, ele foi a pessoa, o homem encarnado, que organizou a doutrina espírita, que organizou o movimento espírita. Lógico que ele não fez isso sozinho. De acordo com a dissertação de mestrado de um amigo pesquisador, historiador espírita, né, chamado Marcelo Goulão Pimentel, ele, Allan Kardec, talvez é o autor francês mais lido no Brasil. O Marcelo se baseia em torno das tiragens de livros, das próprias obras de Kardec, ao longo, desde o século XIX, né, porque as obras de Kardec começam a ser publicadas a partir do século XIX, no finalzinho do século XIX. Inclusive, Adolfo Bezerra de Menezes foi o primeiro tradutor do livro Obras Póstumas, que não é obra de Kardec, mas uma obra que contém escritos, né,
artigos de Allan Kardec, uma obra que foi escrita em memórias póstumas a Kardec. Então, desde o século XIX, finalzinho do século XIX, essas obras são publicadas, e ele é lido, né? E aí sua vida e seu método de pesquisa, porque o espiritismo ele brota exatamente de um método de pesquisa desenvolvido por Allan Kardec, ainda são pouco conhecidos, tanto por nós acadêmicos, né? O Kardec ainda é muito desconhecido dentro da academia, tá certo? Como pensador francês, como pesquisador, agora que nos últimos 10 anos é que vem mudando essa história, mas ainda hegemonicamente na academia, tanto nas ciências naturais, né, mas principalmente das ciências naturais, mas também dentro das ciências humanas, sociais, antropossociais, esse pensador ainda é muito desconhecido. Mas também o método de pesquisa desenvolvido por ele para a elaboração da doutrina espírita, ele também é desconhecido pelos próprios adeptos do espiritismo, né? Então, nós geralmente, como espíritas, nós não temos ainda, digamos, um estudo mais substanciado da forma como foi detalhadamente elaborada a doutrina espírita, né? O conhecimento espírita nascente, né? O núcleo teórico da doutrina espírita. Nos últimos 10 anos vão surgir pesquisas acadêmicas, como a do próprio Marcelo Gomes Pimentel, que traz aí todo um estudo sobre o método de Allan Kardec. Mas isso continua sendo a ser desenvolvido, porque no âmbito da ciência, a metodologia científica, o conhecimento científico, a teoria do conhecimento científico constantemente evolui. Então, logicamente, o método de Kardec continua a ser mais explorado. Não foi fechado o método de Kardec através apenas de uma única pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa de mestrado. Então esse desconhecimento gera uma longa tradição biográfica com informações factuais imprecisas. Então, nós temos dentro da história sobre Allan Kardec, sobre a produção do conhecimento nascente do espiritismo, muitas imprecisões. Por não, logicamente, essas informações não serem buscadas pela própria ciência, né? Porque a ciência busca o conhecimento através de métodos, né? De métodos para assegurar a validade da informação. Então, muitas informações foram trazidas de forma especulativas, tanto por encarnados, mas também por espíritos desencarnados. Então, o entendimento da obra de Kardec possui ainda o caráter místico por alguns, né? Pois até pouco tempo os dados obtidos a respeito dele eram provavelmente não eram fonte de pesquisas historiográficas, né? Pesquisas científicas de caráter historiográfico. Então, muitas das informações sobre Allan Kardec, sobre a produção do conhecimento que foi desenvolvido por ele, foram apenas opiniões, não eram baseados em registros, em fontes primárias, em documentos, né? Mas nos últimos 10 anos isso vem mudando. Hoje nós temos essa obra de um amigo meu, pesquisador, uma pessoa que já fiz várias lives, não é um historiador, né, mas é uma pessoa que prima pela metodologia científica e fez uma obra lindíssima, que é a obra mais atual sobre Allan Kardec, que é Biografias de Kardec sob investigação. Deixa eu só te interromper um pouquinho, acho que não está passando para a gente os slides. É mesmo? Isso, agora que eu percebi. Eu não sei o que é. Não sei, vou colocar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu não estou vendo nem vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Você quer passar para mim, Carol? Se eu te mandar pelo... Posso passar para você, sim. É melhor que... Fica mais fácil, né? Uhum. Fica mais fácil para mim. Pronto, até para eu olhar para vocês. Deixa eu só te enviar. Tá bom. Mas até aqui tá tranquilo, pessoal, né? Eu estou conseguindo trazer algumas ideias para vocês. Pronto, deixa eu colocar aqui. Deixa eu fechar a minha apresentação para Carol. Vou te passar pelo WhatsApp, viu, Carol? Ok. Aí você levanta. Vamos ver se... Pronto, enviei. Eu estou baixando aqui já. Então, assim, essa obra, a Carol vai colocar aí, essa obra, eu recomendo muito vocês terem contato, tá certo? Existem muitos livros publicados sobre a biografia de Allan Kardec, temos até um filme, né, Allan Kardec,
mas com algumas imprecisões, inclusive no filme, tá certo? Existem imprecisões, inclusive, no filme. Esse trabalho do Carlos Sete Bastos é um trabalho realmente criterioso cientificamente, né, baseado em documentos originais, né, então tem todo um substrato por trás, né, que traz aí uma ideia bastante, digamos assim, não vou dizer 100% precisa, né, porque existem muitos detalhes ainda que precisam ser descobertos, o próprio Carlos Sete fala, mas com muita precisão, tem muita precisão, tá certo? Tá no terceiro slide, Carol. Tá, deixa eu só colocar aqui. Então, é uma obra bem interessante. Para que a gente possa entender bem a doutrina espírita, pessoal, a gente tem que partir do início, né? A gente tem que partir exatamente de como ela foi construída, né? E para falar da forma como ela foi construída, nós temos que conhecer aquele que contribuiu muito com a sua construção. Eu digo que o Espiritismo ele teve 4 braços, né? 2 braços foram de Allan Kardec e 2 braços foram da espiritualidade, né? Encabeçada, logicamente, pelo Espírito de Verdade, Jesus, né? Então esse livro ele é muito interessante. Fala do Rivai, né? Professor Rivai, ou seja, aquele que passa a adotar o nome do pseudônimo Allan Kardec. Então o período Rivai e depois tem o período Kardec, né? Então, uma obra muito interessante. Você consegue adquirir ela, inclusive, pela Amazon, né? Em formato eletrônico. Pode passar, Carol. E aqui nós temos aqui alguns elementos que eu extraí do livro, alguma coisa, né? Eu tenho como referência com relação à pesquisa sobre Kardec, alguns grandes pesquisadores, né? Que para mim são amigos, mas que eu bebo muito da fonte da pesquisa deles, né? O primeiro, o Carlos Sete Bastos. Segundo, ele é criador de um site chamado CSI, né, de Espiritismo, que é Espiritismo sob Investigação. O outro é o Adair Ribeiro, né, que é um amigo também muito querido, ele é curador do Museu Allan Kardec Online, que é um site, né, e foi talvez uma das pessoas mais importantes para essa nova fase da pesquisa espírita sobre Kardec, porque ele conseguiu os documentos, né, fontes primárias, documentos de Allan Kardec, cartas de Kardec, né, cartas que Kardec mandava para Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, carta de Kardec que ele mandava para outros integrantes do movimento espírita francês, no Espiritismo Nascente. Então ele tem muitos documentos. E o Adair também é um grande pesquisador que pesquisa Kardec. A outra é a Luciana Farias, ela tem um site que estuda as obras de Kardec, as edições comparadas, né, as diversas edições das obras de Kardec ao longo da história, as alterações, inclusive. E o outro é um pesquisador francês chamado Charles Kemp, né, que é presidente, por muito tempo foi presidente da Federação Espírita Francesa, fala fluentemente português, né, casado com uma brasileira, e é um grande pesquisador, né, lá na França, de todo o processo historiográfico. E o outro é Marcelo Gomes Pimentel. Então, existem alguns pesquisadores que são referências para mim, o que eu trago aqui para vocês também é baseado no trabalho deles. Então, Rivai nasceu em Lyon, né, no dia 3 de outubro de 1804, não foi criado em Lyon, né, ele foi criado numa comunidade chamada Bourg-en-Bresse, né, os pais casaram nessa comunidade, teve irmãos, né, um irmão e 2 irmãs, mas o primeiro casal, o irmão e a irmã, morreram antes do seu nascimento, e a outra irmã também morreu, que era um pouco mais nova que Kardec, também morreu, não conseguiu estar com ele, né, na infância. Então desencarnaram muito cedo. O pai se separa da mãe, né, deixa Rivai junto com a mãe, e a mãe cria o menino, certo? A mãe era de uma família classe média alta, né, vamos colocar assim, o pai dela governava, era fosse uma espécie de prefeito da região. A mãe era uma mulher muito bonita, tem esse registro, né? Uma mulher muito bela, e o pai era advogado, né? Era um advogado, uma espécie de juiz militar, né? Um juiz que cuidava das causas militares na época de guerra, né? Então, mas deixou, e muito novinho, né? Até mais ou menos aí de 1804 até 1815, durante 11 anos, ele viveu na cidade de Bourg-en-Bresse. Depois, em 1815, junto à mãe, eles vão morar em Yverdon, na Suíça,
onde ele vai estudar com o grande educador suíço, Jean-Henri Pestalozzi. E durante, de 1815 até 1820, durante 5 anos, ele é educado por, talvez, aí, o maior educador europeu da época, um educador que tinha uma base humanista, né? Então, um educador que tinha a educação tendo como elemento central da educação a relação através do afeto, do amor, da fraternidade, da caridade. Então, ele bebeu muita coisa dos ensinamentos de Pestalozzi. E esse pensamento pestalozziano, a forma como o Pestalozzi se relacionava com as pessoas, né, isso está muito presente dentro do tipo de relacionamento que nós encontramos dentro da casa espírita, né? Nós vamos ver muito isso. Então, em 1820 ele vai viver em Paris, né? Entre 1820 e 1823, vai viver em Paris, junto com a mãe, né? E o tio, né? O irmão da mãe, certo? E muito novo já lança um livro, né? Um livro de aritmética, mas também ele morava, na primeira fase da sua estadia em Paris, ele morava em cima de uma sociedade de magnetismo, né? Então, a partir daí, ele começa a estudar o magnetismo animal, né? Aquele magnetismo de Anton Franz Mesmer, do Barão de Porseguir, né? E vários outros indivíduos que mexiam com um tipo de prática que lidava com um aspecto transcendente da realidade, que existia um fluido universal, esse conceito de fluido universal não surge com Kardec, já existia no magnetismo. Daí mais adiante você vai entender porque Kardec vai considerar o magnetismo animal como irmão gêmeo do magnetismo espírita. Então existe o magnetismo espírita. E aí, em 1824, ele começa como educador, ele passa a ser mestre de pensionato, ele cria uma escolinha, funda em 1827, e em 1828 ele alista-se na Guarda Nacional Parisiense, ele alista-se no Exército, ele foi militar. Foi militar. Então, mas ele não entra diretamente logo, né, no Exército, né? Ele continua sendo um escritor, sendo um professor, né, e traduz várias obras de outras línguas. Ele tinha conhecimento em inglês, tinha um certo conhecimento em espanhol. Ele não era um poliglota, como em algumas obras existe essa imprecisão. Tinha algumas línguas que ele tinha mais afinidade, o alemão, provavelmente, porque na Suíça existe, né, esse eixo da língua alemã, mas não conhecia italiano, não conhecia português, isso não existe dentro com base nos documentos. Pode passar, Carol. Aqui tem uma foto da Amélie Gabrielle Baudet, que eu consegui, através da inteligência artificial, digitalizar, né, a imagem dela, né, então aqui provavelmente ela era mais velha que Rivai, né, mais velha que Rivai, mas aqui na época que existia o Instituto de Sèvres, né, que é uma espécie de pensionato para meninas, e ele, junto a ela, administrava, né. Então, em 1832, ele ganha um prêmio na Academia de Arras, né, em 1832, ele pede licença, né, ele já estava no Exército, ele pede licença da Guarda Nacional, porque casa com a Amélie Gabrielle Baudet. Isso é um detalhe, ele era extremamente apaixonado pela mulher, certo? Existe um site que é encabeçado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o Projeto Allan Kardec, né? Lá você vai encontrar os manuscritos de Kardec, as cartas de Kardec para Amélie Gabrielle Baudet. Então ele chamava Ma chère Amélie, né? Minha querida Amélie, né? Minha grande amiga, né? Ele tinha uns termos carinhosos, né, que ele tratava, né? E ela foi uma grande mulher, né? A gente fala muito de Allan Kardec, mas essa mulher teve uma importância grandiosa para o movimento espírita, principalmente depois do desencarne de Allan Kardec. Então, é uma pessoa que precisa ser mais estudada, né, e mais respeitada, né, pela grandiosidade da contribuição que ela deu. Entre 1831 e 1840, surge o grande projeto profissional de Rivai, né? Então, quando nós falamos da figura de Kardec, né, a gente olha muito para a dimensão do Kardec espírita, né, do Kardec espírita. Mas é muito bom quando a gente vai estudar a história de alguém falar das outras dimensões. O Kardec professor, o Kardec marido, né, o Kardec, como a gente vai ver, inventor, ele era um inventor também, o Kardec intelectual, mas o Kardec marido, né, então ele era apaixonado pela mulher. E ele também foi um profissional, e ele criou o grande liceu polimático, que era um liceu onde existia um estudo multidisciplinar, tanto preparava os jovens para o ensino básico,
para o ensino técnico, mas também para o ensino acadêmico da Sorbonne, né? Então, pessoas que vinham do interior, jovens vinham do interior, ficavam nesse liceu, hospedado nesse liceu. Mas ele não conseguiu manter, né? Conseguiu manter durante aí 9 anos, né? Um bom tempo, mas depois ele teve problemas assim, financeiros, né? Para manter. A vida dele sempre foi muito difícil, pessoal. Materialmente sempre foi uma vida muito onde ele teve que batalhar muito, né? Nada foi fácil para ele, né? Tiveram uma filha adotiva, Julie, né? Então não existe registro, fonte historiográfica, fonte primária, onde mostra que Kardec e Amélie tiveram uma filha consanguínea, mas tem registro que ele teve uma filha, né? Que ele se acredita que era de criação. Então, teve contato com os fenômenos das mesas girantes, né? Esse fenômeno, como nós já estudamos, com certeza vocês já estudaram, ele se manifesta no mundo todo, desde Hydesville, né? Começa em Hydesville, através das irmãs Fox, depois, né, esses fenômenos começam nos Estados Unidos, e chega na França, chega na Europa. Na França é documentado pela a grande repórter Girardin, né? E ele teve contato na casa da Madame Pedreveson, e a partir daí, o homem Rivai, né, o homem que era vinculado a várias sociedades científicas, ele era um intelectual, um homem de uma cultura muito vasta. O Marcelo Gulão Pimentel traz o dado que ele pertencia a mais de 10 sociedades científicas. Ele não era um acadêmico, como eu sou, mas ele pertencia à sociedade científica. E para pertencer de sociedades científicas, a pessoa tinha que ter um vasto saber, né? Então, ele participa de várias. Mas a figura o Allan Kardec mesmo, ele surge no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Até então, não existia Allan Kardec, só existia Rivai. Mas a partir do dia 18 de abril de 1857, surge Allan Kardec, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que não é essa edição que nós temos hoje, tá certo? Então, a partir daí. E aí, desencarna em março de 69, né? Ele já tinha aí os seus 55 anos, né? 55 anos, né? Então, ele desencarna não muito idoso, né? Desencarna em virtude de uma aneurisma cardíaca, né? E aí se procurou buscar ver como ele era denominado, qual era o verdadeiro nome dele, né? Então, existem vários documentos que falam que é Hipólito Léon Denisard Rivalle, outros colocam que é Léon Denisard Hipólito Rivalle, mas um documento oficial, né, que é o ato notarial de notoriedade de abril de 1869, o nome oficial dele, documental, é Denisard Hipólito Léon Rivalle, tá certo? Esse é o nome oficial documental dele. Então, desencarnou em março. E aí, pode passar, Carol. Aqui tem uma foto do casal já adulto, né? Já de idade, né? A Amélie já é uma senhora, ele também já é um senhor. Pode passar. E aqui eu falo do conceito do espiritismo, né? Para Kardec, o espiritismo não era necessariamente uma religião, como acontece como é no Brasil, né? É problema ser religião no Brasil? Não é problema, né? As coisas mudam, as coisas vão se transformando também, tá certo? Mas para ele, o espiritismo era uma ciência, uma filosofia, né? Então, ele vivia no século XIX, o pensamento científico influenciado pelo positivismo era muito forte, se acreditava muito que a ciência, na época, no século XIX, a ciência era aquilo que estava mais próximo de captar a verdade através de métodos mais corretos. Então, talvez ele teve essa influência, e quando ele vai estudar os fenômenos espirituais, através dos fenômenos das mesas girantes, o olhar dele estava atenado com a perspectiva científica e filosófica, tá certo? Ele não colocava a religião dentro desse quadro, primeiramente, né? Logicamente que ao longo do percurso da elaboração da obra, ele vai trazer a dimensão religiosa, e sem dúvida nenhuma ele vai colocar essa dimensão como sendo um componente importante da doutrina espírita. Mas ele, inicialmente, né, nas suas definições, em especial em um livro muito importante para o estudante da doutrina espírita, o livro intitulado O que é o Espiritismo, que inclusive é o primeiro livro que Kardec orienta ao estudante do espiritismo. O primeiro livro a ser estudado pelo espírita, de acordo com Kardec, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Livro dos Espíritos. O primeiro livro para Kardec é o livro O que é o Espiritismo, como está bem definido lá no capítulo 3, o método do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns Evocadores, na sua primeira parte. E aqui ele vai dizer, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma ciência
que observa, tá certo? E uma doutrina filosófica, que através da sua observação se traz reflexões em torno do conhecimento que se está buscando. Como ciência prática, ele consiste das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, o objeto de estudo da ciência espírita é a relação dos espíritos com os encarnados e dos encarnados com os desencarnados. A pesquisa espírita, né, desenvolvida por Allan Kardec, tratava exatamente desse fluxo da relação dos desencarnados com o encarnado. Então, ele desenvolve a ciência espírita a partir dessa perspectiva. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, através desse contato dos espíritos com os encarnados e dos encarnados com os encarnados com os desencarnados, ele procura entender a vida, ele procura entender como se processa essas relações, como existe a influência positiva de um espírito para um encarnado, ou seja, como existe a influência do amor, como existe o bem, mas como também existe a influência negativa sobre o encarnado e as influências negativas do encarnado sobre o desencarnado, ou seja, como é que existe o mal. Então existe todo um questionamento filosófico, as questões filosóficas que ele vai encontrar através da pesquisa. E, logicamente, quando ele vai estudar o sofrimento e a felicidade, ele vai encontrar o elemento que vai levar à felicidade, que é a vivência das virtudes. E quando ele vai estudar a vivência das virtudes, como elemento que vai sustentar a felicidade no mundo espiritual, ele percebe que as virtudes que os espíritos se referiam, nada mais, nada menos eram que as virtudes que estavam expressas no Evangelho de Jesus, tá certo? Então ele vai encontrar Jesus não pela religião, né? O Espiritismo encontra Jesus não é pela religião. Kardec não encontra Jesus pela religião. Kardec encontra Jesus através da pesquisa científica e filosófica que ele desenvolve. Então aí começa essa conexão, né? E aí gradativamente ele vai descobrindo, né, que existe esse espírito por trás, né, que está aí a coordenar todo esse processo do surgimento da doutrina espírita, que é o espírito de verdade. Então, qual é o objeto de estudo do espiritismo? O espírito trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E qual o meio de elaboração? Aí Kardec, para estudar o mundo espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, ele cria um método científico, tá certo? Que observa os fenômenos, Kardec observava os fenômenos, ele buscava coletar as informações através das reuniões que ele presenciava, né, que ele verificava. Ele procurava coletar as informações quando ele evocava os espíritos, ele conversava com os espíritos, né? Ele classificava tudo aquilo que era dito pelos espíritos que ele considerava importante. Ele analisava as informações que vinham do mundo espiritual sob um critério que nós vamos encontrar muito bem definido na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o critério do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, né? Então, Kardec, ele nunca aceitou a opinião dos espíritos, dos desencarnados, como algo verdadeiro, sem antes verificar, sem antes comparar essa informação que vinha do mundo espiritual com a informação de um outro espírito que vinha por outro médium. Então, Kardec analisava as informações, comparava as informações. Kardec nunca sacralizou médium, nunca endeusou médium, nunca colocou os médiuns nos pedestais, né? Se você estudar a história da Sociedade Espírita Parisiense, que foi o primeiro centro espírita fundado no mundo, né, pelo próprio Allan Kardec, passaram grandes médiuns ostensivos dentro dessa sociedade. Mas ele nunca endeusou os médiuns, nunca colocou os médiuns como infalíveis. Na obra escrita e publicada por Allan Kardec, a gente aprende isso. Nenhum médium, por mais virtuoso, por mais moral que tenha, é infalível. Ele não possa se equivocar em algum momento, porque o processo mediúnico é uma coisa muito delicada, muito sutil. Existem vários elementos de interferência, e isso pode, muitas vezes, gerar para o médium uma distorção daquilo que ele capta no mundo espiritual. Por isso que Kardec utilizava o método para comparar, analisar, filtrar, tá certo? Pode passar, Carol. E aí, dessa pesquisa, nós vamos entender que, característica do espiritismo organizado por Kardec, não é uma concepção pessoal, então o espiritismo não é fruto do conhecimento de um único pesquisador, o espiritismo não é fruto do conhecimento proveniente de um único médium, o espiritismo não é fruto do conhecimento proveniente de um único espírito, né? Por isso que a gente fala da universalidade dos ensinamentos dos espíritos, por isso que é chamada doutrina dos espíritos, né? Não é a doutrina de um único espírito, é a doutrina do espírito, nem resultado de um sistema pré-concebido de ideias, ou seja, Kardec não criou um sistema de ideias
que deu origem ao espiritismo. As ideias vieram do mundo espiritual, ele analisou, ele verificou, ele comparou e foi construindo gradativamente, através de um método científico, uma teoria. Certo? Uma teoria que precisava ser ainda lapidada, melhorada, transformada, elaborada, como a gente vai ver dentro do sentido da progressividade. Né? Não foi uma teoria feita, completa, né? Apesar que nessa teoria existem princípios fundamentais que são norteadores, né? Ou seja, princípios fundamentais que norteiam o conhecimento espírita, como a existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos habitats, são princípios norteadores da teoria espírita. Mas desses princípios brotam outros conhecimentos que precisam ser analisados, verificados e melhorados ao longo do desenvolvimento do espiritismo. Então, todos os princípios constituídos, sem exceção nenhuma, são deduzidos racionalmente no âmbito experimental. Então, esses princípios surgem da pesquisa feita por Kardec. Sua estrutura teórica foi elaborada através de um método de pesquisa, seus princípios encontros presentes e retratados nas obras fundamentais do espiritismo. Então, as obras escritas e publicadas por Allan Kardec são as obras que contêm esses princípios, de uma forma clara, de uma forma objetiva e norteador para nós, estudantes da doutrina espírita. É uma doutrina lógica, racional, usa razão, lógica, porque tem coerência, né? É universal, porque os seus princípios não estão só no espiritismo, estão em todo o movimento espiritual ao longo da história da humanidade. Né? A reencarnação está em várias tradições religiosas, a ideia a pluralidade dos mundos habitados, desde os gregos, existem gregos que já falavam da existência de outros mundos, né? A existência da comunicabilidade entre os espíritos também está em outras tradições. Agora, o que é diferente? O espiritismo, ele dá uma roupagem baseada na análise racional e através da experimentação em torno desse conhecimento. Então, o espiritismo, ele dá um tocante de verificação científica e de uma indagação mais profunda filosófica sobre aquilo que muito tempo atrás era mito, eram histórias mitológicas. Então, Kardec, ele consegue fazer um trabalho grandioso. Então, é uma doutrina dinâmica, progressiva e, acima de tudo, educadora. O espiritismo nos educa não só para essa vida, o espiritismo nos educa para a eternidade, né? Então, nós temos a oportunidade de estudar o espiritismo para nos tornarmos pessoas melhores, não só para essa vida, mas para o futuro também, para outras existências. Pode passar, Carol. Então, a fé, né, a fé espírita necessita de uma base que é a inteligência. Então, observa sempre Kardec, ele vai falar da fé alinhada à razão, nunca apenas a fé. Nunca acreditar por acreditar, mas acreditar, né, compreendendo, né? Muito importante para que a gente acredite, tenha fé, a gente buscar a compreensão através do conhecimento. A fé em nós, a fé em Deus, ela tem que ser uma fé raciocinada, né? Como ele colocava. Então, que é a inteligência perfeita. Pode passar, Carol. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Está na Gênesis. O que quer dizer isso? Ou seja, na doutrina espírita, nós só podemos tomar uma informação como verdadeira, uma informação que vem do mundo espiritual como verdadeira, se essa informação for demonstrada através da análise de outros médios, daquilo que vem por outros médios, a informação que brota por vários espíritos. Quando um espírito traz uma informação e isso só vem daquele espírito, nós devemos tomar aquela informação como hipótese, uma possível verdade, mas que precisa ser analisada, e não como uma verdade, tá certo? Então, Kardec, ele diz isso na obra. Então, isso muda muita coisa, porque às vezes nós temos uma cultura de absorver tudo que vem do mundo espiritual como verdade, né? E Kardec não fazia isso. Ele analisava as informações com respeito, né? Com respeito ao médium, com respeito aos espíritos, mas analisava, né? Ele não era ingênuo, ele entendia que os espíritos não sabiam de tudo. Os espíritos eram os homens e as mulheres desencarnadas, repleto de problemáticas, repleto de distorções cognitivas, inclusive no mundo espiritual. Então, era necessário fazer uma análise. As peneiras, né, as peneiras socráticas, é bom, é útil, é verdadeiro, mas para quem? Pode passar, Carol. E essa teoria, né, que Allan Kardec elabora de 1854, quando ele se depara com o fenômeno das mesas girantes,
Até 1869, março de 1869, quando ele desencarna, ou seja, durante 15 anos da vida dele, ele se dedicou à pesquisa, à investigação. Não só no sentido frio, numa pesquisa científica, mas além da experimentação, da verificação, ele viveu as relações com o próximo. Ele vivenciou a caridade, né? Ele era uma pessoa amorosa, ele acolhia as crianças, muitas vezes, que não tinham onde estudar, ele educava essas crianças, ele procurava confortar as pessoas, né? Então, ele não era apenas um homem intelectual, ele era um homem moral, de uma grande elevação moral. Mas durante 15 anos, ele desenvolve todo o corpo teórico da doutrina espírita, todo o núcleo teórico da doutrina espírita. E esse núcleo teórico, no Brasil, muitas vezes nós percebemos que as pessoas resumem em 5 livros, em um tal de Pentateuco, né? 5 obras básicas, né? Mas ele nunca falou de obra básica, e nunca falou de 5 livros, né? Você nunca vai encontrar nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec esse número, 5 obras básicas. Você não vai encontrar nesse termo, obras básicas, né? Você vai encontrar o termo obras fundamentais, tá certo? Pode significar básico também, tá certo? Mas ele fala de obras fundamentais. E quando ele fala de obras fundamentais, ele fala de 11 títulos e 22 obras. São 22 obras fundamentais. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? E o trabalho dele, essas obras, elas vão sendo desenvolvidas a partir de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nosso estudo aqui fala sobre o livro que é Espiritismo, né? Vai ser nosso próximo encontro, que foi a terceira obra fundamental que Kardec produziu, né? O livro O que é Espiritismo foi a terceira obra fundamental produzida por Allan Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, a segunda foi a Revista Espírita, que ele publica em janeiro de 1858, né? E a terceira foi o livro O que é o Espiritismo, né? E esse livro, que é Espiritismo, foi a terceira obra, ele foi mudando ao longo do tempo, né, em várias edições, né? Até chegar na nossa edição, né? Que foi a edição, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, acho que foi a terceira edição, a partir da terceira edição, que, se eu não me engano, é a terceira edição, O que é o Espiritismo, de 1862, né? 1862, a terceira edição. Então, sim, 22 obras fundamentais. Pode passar, Carol. Então, quais são as obras fundamentais de Espiritismo para Allan Kardec? O Espiritismo tem um Pentateuco? Não, o Espiritismo não tem Pentateuco, tá certo? Nas obras de Kardec não existe esse termo Pentateuco. Pentateuco aí foi uma criação aí, talvez do Emmanuel, né? Talvez ainda com uma visão ainda, talvez, depende do contexto, a gente não pode julgar, né? Mas talvez ele quis dizer assim, 5 obras aqui são importantes, mais importantes, né? Eu não concordo muito com isso, né? Mas criou-se esse termo que é muito próximo ao Pentateuco da Bíblia, né? A questão do Pentateuco bíblico. Mas passa aí, vamos mostrar as 22 obras, né? Então aqui, o último livro que Kardec publica, né? Chama-se Catálogo Racional para se formar uma Biblioteca Espírita. Esse livro foi o último livro que ele escreveu antes de desencarnar. Ele desencarna em março e em abril é publicado esse livro, tá certo? E no primeiro capítulo desse livro, Kardec elenca, né, o título desse primeiro capítulo é Obras Fundamentais do Espiritismo, tá certo? E aí ele vai elencar aqui, eu botei em vermelhinho as bolinhas, né, 11 títulos, né? Primeiro título, o Livro dos Espíritos. Segundo título, o Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores. O nome correto do livro é o Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e Evocadores. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro, o Céu e o Inferno. Quinto livro, a Gênese, os Milagres e as Predições. Sexto livro, o que é o Espiritismo. Para Kardec, o livro que é Espiritismo, que é o primeiro livro que ele indica, esse livro que nós vamos estudar, é uma obra fundamental. É a primeira obra fundamental que nós temos que estudar, certo? Sétimo livro, o Espiritismo na sua mais simples expressão, uma obra fundamental também. Se o livro que é Espiritismo é reduzidozinho, esse livro ainda é mais resumido ainda e é fundamental para o estudo. O Espiritismo na sua mais simples expressão. Oitavo, obra, Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, que é uma síntese dos fenômenos espíritas, que nós vamos aprofundar isso no Livro dos Médios ou Guia dos Médios e Evocadores. Nono livro é um capítulo da Gênese, que é um capítulo importantíssimo dentro do livro A Gênese, os Milagres e as Predições.
capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Quais são as características da revelação espírita? Existem características muito específicas do espiritismo, porque o espiritismo é uma revelação também humana, não é só a revelação dos espíritos. Kardec teve um papel fundamental em coletar, em analisar as informações que vêm do mundo espiritual, por isso que é uma revelação humana. E nós temos um papel ainda de analisar as informações que vêm do mundo espiritual e não tomar essas informações do mundo espiritual como verdadeiras sem uma análise criteriosa, tá certo? Não aceitar o que vem do mundo espiritual, por mais bonito que seja, sem analisar, comparar, em especial com aquilo que está nas obras fundamentais do espiritismo, que é o nosso referencial principal, tá certo? Pegar as obras complementares, aquilo que é dito nas obras complementares, e analisar, tá certo? Analisar. Agora, analisar sem ser radical, sem radicalismo, né? Sem depreciar os médios, sem depreciar os espíritos, né? Tem muitas pessoas que vão analisar e falam mal dos médios, falam mal dos espíritos. Isso não é postura espírita, porque a gente esquece do elemento central que norteia a prática espírita, que é a caridade, tá certo? A caridade é o elemento central que deve nortear a nossa prática, não só com os espíritos, mas também perante o próximo, tá certo? E 10º livro que Kardec considera como fundamental é o livro Viagem Espírita de 1862, que foi um conjunto de viagens que Kardec fez para divulgar a doutrina espírita pelo interior da França, e foi lançado em 62, tá certo? E aí ele vai destacar a obra fundamental mais volumosa, que é a parte mais volumosa do trabalho de Allan Kardec, que é a parte mais desconhecida pelos espíritas, por incrível que pareça ainda hoje, que é a Revista Espírita. Que tem 12 volumes, né, que vai de janeiro de 1858 até março de 1869, tá certo? São 12 volumes. Eram fascículos mensais que eram organizados em volumes anuais, tá certo? E essa obra, Revista Espírita, tem vários detalhes, vários elementos, vários conceitos que não estão presentes nos 5 livros, tá certo? Que desenvolvem, inclusive, os conceitos que estão nos 5 livros. Por isso, são importantíssimas para a aquisição de uma boa base doutrinária, tá certo? Digo isso, pessoal, eu passei 16 anos da minha vida doutrinária sem estudar Kardec, como deveria ter estudado, né? Eu passei 16 anos, estudei os 5 livros, estudei a Obras Póstumas, tinha estudado o que é Espiritismo, mas depois, com o tempo, quando eu tive contato, e aí quando eu recebi aquela carta, aquele textinho do Raul Teixeira, né, no início, né, ele tinha colocado isso e eu não tinha percebido a importância. Depois do tempo eu fui entender como era importante, né? Aí você pode me perguntar, mas os outros livros não são interessantes? Não são importantes? São sim importantes, são interessantes. Mas é diferente quando você estuda as obras escritas e publicadas por Allan Kardec e passa a estudar as outras obras. Você começa a ter um outro olhar com aquilo que vem do mundo espiritual através da mediunidade, de vários irmãos e irmãs nossos. Então a gente começa a ter um filtro de análise, mas um filtro que nunca é depreciativo, que nunca deve depreciar os espíritos, que nunca deve depreciar os médios, porque são seres ainda em evolução também, tá certo? São espíritos ainda em evolução, tá certo? Então pode passar, Carol. Aqui nós temos as obras fundamentais do Espiritismo, né? Nós temos as 3 introdutórias, né? A primeira introdutória, o que é o Espiritismo, e tem mais 2 obras introdutórias que é a primeira fase do estudo, né? Que é o livro Espiritismo na sua mais simples expressão e o resumo das leis dos fenômenos espíritas. Quando eu oriento, né, eu tenho um curso, né, o curso de orientação e estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, inclusive que a Carol faz parte desse curso, a Valérie, que também está aqui, faz parte, deve ter outras pessoas que fazem parte desse estudo que eu ministro, né, um curso que eu ministro no Paradigma, que eu oriento passo a passo para estudar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Nós orientamos por aqui. O primeiro passo é você estudar essas obras. Depois que você estuda essas obras, aí você vai para as obras conhecidas no movimento espírita brasileiro como obras básicas, certo? Porque se você estuda essas 3 obras introdutórias, você vai adquirir uma base conceitual para entender o que está lá no livro, no livro dos Espíritos, né? Tem conceitos que estão no livro dos Espíritos que já foram trabalhados anteriormente nessas obras, tá certo? Vão ter conceitos que você vai estudar depois no livro dos Médios que já foram trabalhados nessas obras anteriormente. Então você já entra com uma base teórica, um conhecimento das categorias centrais da teoria espírita, e quando chega nessas obras
5 obras básicas, fica mais fácil. Então, depois de estudar essas 3, você vai para o Livro dos Espíritos, que é a síntese completa do pensamento espírita, né? O edifício, como Kardec coloca. E dessa obra, o livro dos Espíritos, brota 4 obras como extensões dos seus capítulos. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns Evocadores, é uma extensão do capítulo a segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prática espírita, né? É um tratado de prática espírita, tratado da prática moral espírita, ele parte exatamente do 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, do 3º capítulo do Livro dos Espíritos. Detalhe, esse Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro título que Kardec deu para ele não foi o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro título que Kardec deu para ele foi o título Vozes do Além, né? O primeiro título foi Vozes do Além. Depois passou a se chamar Vozes do Invisível. Kardec transformou, né? Ele não tinha publicado ainda, mas primeiro foi Vozes do Além, depois foi Vozes do Invisível. Quando ele publica com o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira edição, né, foi Imitação do Evangelho em 1864. E em 1865, ele publica o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Espírito de Verdade tinha dado a ele uma orientação que o título não era esse. Você vê que Kardec nem sempre concordava com os espíritos, né? Talvez ele tivesse concordado, ficaria mais interessante o título. Porque o título que o Espírito de Verdade orientou a ele foi A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha só que título legal, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem fala isso é a Luciana Lins e o Carlos Luiz Jorge Lira, né? Que são pesquisadores que pesquisaram a história do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala de 5 títulos. O 5º título foi o Evangelho, teve 4 anteriores, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um título, é o desenvolvimento natural da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Aí tem o Céu e o Inferno, que é a 4ª parte, e a Gênese é o aprofundamento da 1ª parte. E aí tem as 12 obras, as revistas espíritas, que são aprofundamento dessas obras. E aí você tem mais 2 obras complementares a essas obras, que trazem detalhes, que é Viagem Espírita de 1862 e o Catálogo Racional para se fundar a Biblioteca Espírita. Pode passar, Carol. Então a gente vai pegar em Kardec, o estudo do Kardec, a gente vai entender, vai extrair a ciência espírita enquanto conteúdo. Então a gente encontra, por exemplo, no Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns Evocadores, o Tratado de Ciência Espírita. O Tratado de Ciência Espírita não é o livro A Gênese dos Milagres e as Predições. O Tratado da Ciência Espírita é o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns Evocadores, que vai falar da relação dos encarnados com os desencarnados. O processo de comunicabilidade com os espíritos. Ele começa com a teoria. A primeira parte do livro é teoria, né? A primeira parte do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores é teoria, e a segunda parte é a parte prática, tá certo? Mas vamos encontrar também valores éticos que decorrem da moral espírita, principalmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que era a moral que Kardec vivenciava, né? Kardec buscava vivenciar aquilo que ele estava a pregar, né? Então ele não era uma pessoa que falava de uma coisa que não vivenciava. Por isso que ele era um espírito superior. Kardec é considerado, dentro da obra, como um espírito superior. Valores cognitivos, ou seja, dentro da obra nós vamos encontrar como Kardec pesquisou o método de ciência espírita, as diretrizes que norteiam o pensamento espírita e qual deve ser a postura intelectual diante ao conhecimento, não só o conhecimento humano, mas ao conhecimento diante os espíritos, ou seja, uma postura espiritual, uma postura intelectual que hoje na ciência a gente chama de pensamento crítico. Nós temos que ter um pensamento crítico e reflexivo, tá certo? Ele já falava isso no século XIX, tá certo? Os autores da pós-modernidade falam isso, mas ele já existia um pensamento crítico, reflexivo, desde o século XIX, em especial com os desencarnados. Pode ir para frente, Carol. Então, então, o que é que a gente encontra, né? Então, a visão democrática que todos podem estudar a vida espiritual de maneira autônoma e livre. Então, não existe status de conhecimento, independentemente se a pessoa tem titulação acadêmica ou não tem, todo mundo pode estudar o espiritismo. O espiritismo é para todos, não existe diferença entre uma pessoa que tem doutorado e uma pessoa que não sabe ler nem escrever, né? O espiritismo é para qualquer pessoa, né? Nós temos que estudar isso livre, de uma forma livre. Também nós não precisamos, nós não somos obrigados a aprender espiritismo apenas dentro da casa espírita, tá certo?
Espiritismo é livre, você estuda em casa, você estuda, você faz as práticas, inclusive, a própria casa. Apesar que a casa espírita tem um ambiente mais preparado, mas não é impeditivo, porque se você for estudar Kardec, ele recomenda o exercício mediúnico diário entre você e seu anjo guardião, dentro de casa, tá certo? A psicografia dentro de casa, tá certo? Lógico, com a permissão de Deus e uma preparação, né? Existe toda uma preparação para esse trabalho, tá certo? Acho que no último encontro que eu tive com vocês, eu falei sobre o livro dos médiuns, não foi isso, Carol? Então eu falei sobre isso, o método de Kardec para se relacionar com o aspecto mediúnico, né? Qual a razão é importante para articular críticas do conteúdo dos espíritas? Nós temos que analisar o conteúdo espírita de uma forma crítica, reflexiva. Se eu pego um livro psicografado, eu tenho que analisar o que está sendo dito ali. Eu não posso tomar aquilo ali como verdade absoluta e esquecer os princípios, os fundamentos que estão nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Eu também não posso pegar aquela obra e rasgar os livros de ciência, porque o espírito está dizendo que o buraco negro é a passagem de uma dimensão para outra. Não tem fundamentação científica nisso. Kardec não fez isso, tá certo? Nós não podemos, por exemplo, pegar, um livro que traz uma equação do ectoplasma, né? E é uma equação que não tem coerência química, né? Não existe encaixe entre as moléculas. Então, às vezes, você encontra livros que livros psicografados que trazem essas informações esdrúxulas, né? Que são pseudocientíficas. Kardec nunca fez isso. Kardec se analisava a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Ele nunca buscava entrar nos meios da ciência sem respeitar os fundamentos da ciência, de como é feita a ciência. Então, nós temos que analisar as questões de uma forma crítica e reflexiva, e não de uma forma simplesmente passiva, até certo ponto alienada, tá certo? Então, estudar se faz através de livros, o estudo se faz através de livros, através de experiências práticas, e através de autoanálise, né? Então, o autoconhecimento dentro da doutrina espírita é fundamental também. Nós temos que olhar para dentro de nós, estudar nossa história de vida, procurar verificar nossa sombra, trabalhar essa sombra, não deixar que essa sombra nos domine, que ela não nos leve às paixões, aos vícios morais, tá certo? Aos vícios físicos. Então, o autoconhecimento é um elemento de estudo, de autoestudo também. Temos as obras lindíssimas de Joana de Ângeles, eu adoro as obras de Joana de Ângeles, muito bonitas, muito importantes, tá certo? Então, estudar, né, através do estudo da teoria, estudo das experiências mediúnicas, do trabalho mediúnico, nós temos que pesquisar mais as experiências mediúnicas, e também que dialogar com outras teorias é enriquecedor e necessário, desde que não se perca a identidade espírita. Então, eu, por exemplo, na academia, para eu produzir uma tese de doutorado, eu tenho que dialogar com outras teorias. Eu não posso produzir uma tese de doutorado só com a literatura espírita. Isso nunca vai gerar uma tese dentro do mundo científico. Eu tenho que pegar o que há de melhor dentro da teoria espírita, o que é mais consistente dentro da teoria espírita, e dialogar com vários conhecimentos científicos, com as múltiplas ciências. Né? E esse diálogo é importante porque fundamenta cada vez mais a importância do pensamento espírita. Então, esse diálogo é necessário. Eu não posso ficar centralizado apenas. Pode passar, Carol. Vou já passar, eu sei que estou chegando no tempo aqui. Pode passar para frente. Pronto, aqui nós temos alguns posicionamentos que nós vamos encontrar no movimento espírita diante as obras fundamentais do espiritismo, tá certo? Alguns posicionamentos. Eu coloco esses posicionamentos como alertas, tá certo? Como elementos de alertas para a nossa reflexão, né? A ideia aqui não é que a carapuça nos sirva, tá certo? Mas é que a gente olhe, a gente pense como está, muitas vezes, a nossa postura diante a importância dessas obras fundamentais do espiritismo. E aqui eu coloco as principais posturas do movimento espírita. Primeira postura, o chamado fundamentalismo doutrinário, tá certo? O que é esse fundamentalismo doutrinário? São pessoas que são ortodoxas em Kardec. São pessoas que ficam em Kardec cristalizadas, que não dialogam com o conhecimento da obra de Kardec, com a própria proposta feita por Allan Kardec de diálogo com outros conhecimentos, tá certo? São pessoas que acham que só estudar Kardec é necessário para entender a ciência espírita, tá certo? E se você estuda Kardec, você vai ver que não é isso que Kardec fala. Sim, é fundamental estudar Kardec, fundamental conhecer os princípios que estão nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec, as 22 obras. É fundamental conhecer o método que Kardec utilizou, sem dúvida.
a relação dos encarnados com desencarnados, as consequências morais que decorrem, mas você não pode excluir os outros saberes que foram brotando ao longo do tempo. O problema não foram os outros saberes que foram brotando ao longo do tempo. O grande problema foi a postura crítica reflexiva em torno desses conhecimentos. Então, muitos conhecimentos que brotaram são equivocados porque nós não fizemos análise crítica reflexiva como Kardec nos orienta ao longo do percurso. Mas existem esses que são fundamentalistas, são pessoas que sacralizam a obra escrita e publicada por Allan Kardec. Por incrível que pareça, meus irmãos e minhas irmãs, hoje na internet tem muitos, tá certo? Tem muitas pessoas nessa postura, tá certo? Então, Paradigma Espírita é um canal que divulga Allan Kardec, mas não é fundamentalista. Eu não defendo isso. Eu defendo o diálogo com outros saberes. Eu respeito a contribuição de outros espíritos que vieram por outros médios, mas mesmo respeitando, eu busco fazer análise crítica, reflexiva desses conhecimentos que brota, tá certo? E isso eu aprendi com Kardec. Mas eu não excluo. Então, fundamentalista é esse. A outra postura, que é uma postura também muito perigosa, é o relativismo no conhecimento espírita. Ou seja, você diz que todo conhecimento espírita é a mesma coisa, ou seja, não existe uma ordem, um ordenamento estrutural do conhecimento espírita. Você equivale à obra de André Luiz, com a obra de Emmanuel, com a obra de Joana de Anjos, e Kardec está no mesmo nível, ou às vezes até abaixo. Não é isso que nós vamos encontrar quando a gente estuda cientificamente, filosoficamente, a obra escrita e publicada por Allan Kardec. Existe um eixo que são os princípios e os fundamentos da doutrina espírita que estão muito bem definidos, muito bem argumentados nas obras escritas e publicadas por Allan Kardec. Então, existe um eixo, um núcleo teórico do conhecimento espírita. As outras obras, elas devem dialogar com o núcleo teórico, mas nunca devem se sobrepor ao núcleo teórico, tá certo? E se trouxer algum conhecimento que se diz, né, evoluído em torno do núcleo teórico, tem que se demonstrar, tem que se mostrar por que é evoluído, né? Tem que mostrar de onde veio esse conhecimento, por quem veio, quais foram os médios, quais foram os espíritos que trouxeram isso. A gente não pode aceitar algo como evolução sem análise, sem a verificação, sem a comparação, como Kardec nos orienta na própria obra, que é uma postura, inclusive, científica. O cientista faz isso. O cientista não adota uma tese como verdadeira sem verificar se a tese é coerente, né, com a realidade, com dados, com fatos, tá certo? Uma outra postura é o chamado igrejismo doutrinário, ou seja, você se volta hegemonicamente para o aspecto religioso, né? Você vira um religioso espírita. Uma vez me convidaram para dar uma palestra numa casa espírita no Maranhão. Eu fui, quando chegou lá, eu tinha a sensação que eu estava numa espécie de igreja universal, né? E aí eu perguntei, quem é que vai abrir o estudo? Eu não conhecia a casa, né? Eles criaram um modelo de espiritismo que eu nunca tinha visto, tá certo? E o cara lá que coordenava a casa era conhecido como pastor espírita, era o pastor espírita, né? Então, coisas desse tipo. Você dá muita ênfase ao evangelho segundo o espiritismo, e às vezes nem o evangelho segundo o espiritismo, é o evangelho, aos evangelhos sinópticos, né, da Bíblia, né, e aí passa a fazer não faz mais o evangelho segundo o espiritismo, faz o espiritismo segundo o evangelho. Não é isso, tá certo? Nós temos que fazer o evangelho segundo o espiritismo, estudar o evangelho à luz da filosofia espírita. Por isso que, quando nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é importante conhecer a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o aspecto da filosofia espírita, que está lá para, quando você for ler o Evangelho, você entender o Evangelho, as passagens do Mestre Jesus, ler aqueles comentários à luz da filosofia espírita sobre a passagem, mas de uma visão espírita. Então, existem pessoas que ficam nesse igrejismo doutrinário, sai do catolicismo, sai do protestantismo, e leva essa postura para dentro da casa espírita. Não é isso que nós aprendemos com a obra de Kardec, tá certo? Temos que entender, tem perfis para todo mundo, mas existe um eixo, né, que a gente tem que seguir. Do outro lado, existe uma outra postura também muito perigosa, que é o cientificismo doutrinário. Pessoas que ficam apenas no lado da experimentação, do fenômeno mediúnico, esquece a moral, né? A moral espírita é fundamental. Aquilo que é mais importante da doutrina espírita é a vivência moral. É a vivência dos ensinamentos
do Mestre Jesus. Sem a vivência moral, nós vamos produzir uma ciência seca, uma ciência fria. E, logicamente, essa ciência não vai interagir com os espíritos superiores, vai ficar sendo elemento de fantoche dos espíritos inferiores, tá certo? Então, existe o cientificismo doutrinário, tá certo? Temos que ter muito cuidado com essa postura também, certo? E existe também uma outra postura que é o psicologismo doutrinário, né? As pessoas começam a estudar a doutrina espírita pelo viés da psicologia, apenas olhando pelo aspecto da psicologia humana, fundamental, importantíssimo, mas você não pode alejar os outros aspectos da doutrina espírita. Você não pode considerar a educação espírita, você não pode deixar de considerar a sociologia espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita. O espiritismo é um conhecimento transdisciplinar. As disciplinas se cruzam e levam para o outro nível. E aí vem o que Kardec nos propõe, que é a coerência doutrinária. Coerência doutrinária é você entender que o espiritismo ele é um espectro, né? Ele tem vários elementos, várias abordagens, né? Tem pessoas que gostam da religião, tem pessoas que gostam da filosofia, tem pessoas que gostam da prática, você tem que respeitar tudo isso, mas partindo do eixo teórico da doutrina espírita que está contido dentro das obras fundamentais do espiritismo. Carol, você acha que eu passei do tempo? Não sei, me fale aí para eu liberar para vocês. Fique tranquilo. Ainda tem tempo? Passou. Pode terminar a sua exposição. Qualquer coisa Pessoal, tá fazendo sentido isso que eu estou colocando para vocês? Tá fazendo sentido? Certo? Sim. Beleza, fazer assim que eu. Beleza, então assim, coerência doutrinária, meus irmãos e irmãs, é importantíssimo. Tá certo? Olha a grandiosidade, olha a beleza das obras que foram legadas pela espiritualidade, por Allan Kardec à humanidade, né? Obras que têm uma coerência lógica, uma simplicidade, uma estrutura linda, né? Uma conexão, são peças de um quebra-cabeça que se conectam de uma forma perfeita, tá certo? Kardec nunca propôs que a gente ficasse engessado nessas obras, como acontece com os fundamentalistas, mas que a gente tem que ter uma coerência, entender que essas obras têm uma estrutura fundamental para o nosso bom entendimento sobre o espiritismo e sobre a própria vida, certo? Então, esse ponto é muito importante. Pode passar, Carol. E aí, como nós devemos, né, estudar o espiritismo com coerência doutrinária, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, uma leitura aprofundada, né, integral do conjunto da obra, ou seja, nós temos que primeiramente partir do núcleo teórico da doutrina espírita. César, mas eu nunca aprendi isso, estou há 20, 30 anos dentro do espiritismo, nunca tive essa... Normal, meus irmãos, é cultural no nosso movimento espírita. O nosso movimento espírita, culturalmente, ele está mais voltado às obras complementares. Como eu falei, é ruim as obras complementares? Não, tem muita coisa boa. Mas a gente não tem a cultura de entender a importância das obras fundamentais, certo? E aí nós temos que começar a nos voltar ao estudo dessas obras. Dá tempo. Eu tenho um aluno lá no curso de orientação ao estudo da obra de Kardec que tem 85 anos. Ele estava dizendo para mim assim, Césio, eu estou com 60 anos de espiritismo, fui aprender isso agora, né? Será que eu vou conseguir? Né? Eu estou perto de desencarnar. Consegue, meu irmão. Se você não conseguir nessa vida, você vai chegar do outro lado e você vai ler também, tá certo? Então não tem problema. A vida não acaba. Daí eu vivi isso, né, com a intubação. Eu continuei vivendo do outro lado, eu não morri. Eu estava vivo, tá certo? Então vai continuar. Mas aproveita agora, aproveita esse tempo que você tem, né, para estudar essas obras. Então você estuda o núcleo teórico, tá certo? Comece a estudar. Comece pelas obras introdutórias, o livro que é Espiritismo, o livro Espiritismo na sua mais simples expressão, o livro Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritos, comece pelas 3 obras, né? Depois vai para 5 obras, né? Estuda lá o Livro dos Espíritos. Aí, conforme for lendo o Livro dos Espíritos, vai estudando a Revista Espírita, vai fazendo link com a Revista Espírita. Vai para o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns Evocadores, depois de ter estudado o Livro dos Espíritos, e aí faz o link com as revistas espíritas. Vai para o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, você estudou bem lá, a 3ª parte do Livro dos Espíritos, agora tem uma base em filosofia espírita, agora eu vou ler esse livro com mais detalhe, com mais calma, olhando o que está sendo dito, refletindo, anotando, né, guardando as dúvidas. Depois vai para o livro Céu e Inferno, depois vai para o livro Gênesis. Depois começa a estudar cada volume da Revista Espírita. É maravilhoso. São livros, assim, riquíssimos, aqueles livros da Revista Espírita, né? Tem o aspecto prático,
Kardec evocando os espíritos, né? Ah, mas eu aprendi que evocação é proibida. Então tem que rasgar o livro dos médios, viu? Porque o nome do livro é Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores. É um guia de evocação. Então Kardec, nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, ele evocava os espíritos, conversava com os espíritos, indagava os espíritos, fazia indagações para entender o raciocínio dos espíritos. Então, na Revista Espírita é cheio das chamadas conversas com além-túmulo, né? Vários outros artigos que vão explorar a mediunidade, os fenômenos médio-anímicos, fenômenos anímicos, vai falar sobre o movimento espírita da época, as dificuldades do movimento espírita, os opositores, fala de quem são os adeptos esclarecidos, as pessoas que se voltam não só ao estudo da doutrina espírita, mas à vivência dos ensinamentos espíritas, a vivência moral, vai falar de Jesus. Então, é riquíssima a obra, são 12 volumes, né? Então, se volta para isso. E aí, quando você começar a estudar isso, você vai notar uma diferença do seu olhar. E aí, quando você for fazer estudos paralelos, porque você pode estudar as obras de André Luiz em paralelo, as obras de Joana de Anjos em paralelo, não é problema, de Emmanuel, mas quando você começa a fazer esse estudo, você começa a ter um filtro, você começa a ter uma dimensão que às vezes o espírito que está se comunicando pelo Chico ou pelo Divaldo, por outro médium, ele tem limitações também, ele tem percepções limitadas sobre certas coisas, ele tem conhecimentos limitados sobre certas coisas. Você vai adotar uma postura até caridosa com o espírito, né? Vai entender que é um irmão que está ali trazendo uma narrativa para te motivar, para que você possa aprender também, né? Então não entra no radicalismo, porque o espírito falou algo, contra a obra de Kardec, então o espírito é espírito obsessor. Não fala isso, é feio. Não vai julgar o médium, porque o médium também, imagina você lá, né? Eu sempre brinco, faço analogia, imagina assim, 2 indivíduos dentro de um ginásio, né? Um está numa ponta do ginásio e o outro está na outra ponta do ginásio, né? Esse que está na ponta do ginásio, do lado direito do ginásio, é o médium. Aquele que está no lado esquerdo do ginásio é o espírito. E aí, eles dois começam a se comunicar mentalmente. Esse daqui, o espírito começa a passar a informação mentalmente para aquele que está lá na outra ponta. Mas, de repente, começa a entrar pessoas, né? Começa a entrar pessoas. E aí começa a surgir as interferências na comunicação, tá certo? As interferências. Então, o processo mediúnico é algo muito delicado, né? Tem o fator anímico, as coisas que acontecem dentro do médium, mas tem os fatores externos que também interferem. O dia, por exemplo, às vezes um dia difícil vai interferir no próprio médium, no psiquismo do médium, no aspecto emocional do médium. Às vezes uma alimentação vai interferir na captação das informações do mundo espiritual. Então, temos que ter uma leitura crítica, reflexiva das obras complementares, como também de obras variadas, de leituras variadas, de outras escolas espiritualistas, de outras religiões. Nós podemos fazer isso. Como Kardec faz. Kardec, na Revista Espírita, vai falar de islamismo, vai falar de cultura celta, fala do hinduísmo, né? Então ele tem artigos que vão comentar outras tradições, mas dentro de um olhar crítico, reflexivo. Não vai falar mal, ele vai analisar à luz do pensamento espírita. E a literatura acadêmica, né? Se nós queremos produzir ciência espírita, né? Digo isso como um cientista, eu sou um cientista das ciências antropossociais. Eu só consigo produzir ciência espírita, não é só estudando a relação do mundo espiritual com o mundo físico, não. Isso foi o método de Kardec. Mas hoje as ciências, elas se cruzam, existem zonas de interseção. Mas para eu fazer uma pesquisa sobre espiritismo dentro da academia, eu tenho que dialogar a ciência espírita com outras ciências. Eu tenho que fazer esse diálogo com a literatura de outros caminhos científicos. Tá? Então, nós precisamos fazer isso. Mesmo não sendo cientista, procura a fundamentação, né? Dentro do conhecimento científico, para ver se aquilo que o espírito está dizendo tem coerência, tá certo? Tem muita obra psicografada que os espíritos falam coisas terríveis, absurdas dentro do ponto de vista científico, tá certo? Não, mas às vezes o espírito está falando de uma coisa que só o futuro a ciência vai descobrir. Não é bem assim que a gente aprende com a obra de Kardec, tá certo? Isso acontece com a permissão de Deus, né? E o espírito que traz, ele não é qualquer espírito, né? Tem que ser um espírito de um nível de evolução diferenciado, tá certo? E isso tem que ser fato, não pode ser uma hipótese, tá certo? Então tem que ter esse rigor, né? Como Kardec tinha esse rigor. Então,
leitura profunda integral do conjunto da obra, contextualizada. Nós temos que entender que a obra escrita e publicada por Allan Kardec é uma obra também, quando Kardec faz analogias com o conhecimento dentro da obra, às vezes ele faz analogia com o conhecimento da época, do século XIX. Por exemplo, duelo, né? Duelo fazia sentido ele falar no século XIX, mas no século XX não faz mais sentido. É uma coisa já descontextualizada, certo? Racismo é um conceito que brota no século XX. Não existia o conceito de racismo na época de Kardec. Existiu a visão eurocêntrica, que era racista, inclusive, tá certo? Mas não existia esse conceito. Então, quando você for ler Kardec, você também tem que ter um olhar contextualizado, considerar os conhecimentos que hoje valem, e na época dele não valia. Na época dele não tinha internet, não existia inteligência artificial. Hoje tem, né? Então, você tem que analisar isso com muita cautela, né? Você vai estudar o capítulo Uranografia Geral do Universo, no livro Agenda, Os Milagres das Predições, na primeira parte, que vai falar do cosmos. Aquela visão que Kardec traz ali, que os espíritos trazem, é do século XIX. A ciência evoluiu muito em termos de astronomia, de astrofísica, de cosmologia, comparado àquilo que está ali contido. A obra está desatualizada? Não, a obra está contextualizada para a época, tá certo? Agora, eu estou falando aqui dos conceitos que Kardec dialoga com outras ciências, não é o conceito doutrinário. Os princípios doutrinários, eles são universais, são atemporais, tá certo? Reencarnação, a existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, são conceitos universais, mas também podem ser dialogados com a época, né? Hoje, pesquisas sobre o fenômeno mediúnico, através de equipamentos, estados alterados de consciência, né? Então são trabalhos acadêmicos que estão sendo feitos. Então você pode utilizar esses recursos da literatura acadêmica para fundamentar o seu conhecimento também. Então, mas sempre através de um olhar crítico, reflexivo, partindo do núcleo teórico da doutrina espírita. E aí eu vou parar por aqui, tá bom? Vou começar a parar por aqui para que vocês possam conversar comigo. Eu falei muito, mas espero ter contribuído. Com certeza, professor. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário ao professor Césio? Por favor, Oswaldo. Professor, contribuiu barbaramente. Superou as expectativas. Muito obrigado. Duas rápidas perguntas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre onde estão publicadas as cartas de Kardec à esposa. Eu não consegui anotar no momento. Você vai procurar o site Projeto Allan Kardec. Projeto Allan Kardec, que é um site que é encabeçado pelo pessoal do NUPES, Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade da Universidade de Juiz de Fora, certo? É um site acadêmico, tá certo? Ao longo da história, tiveram alguns sites que conjugaram artigos científicos, produções, né, de alguns grandes figuras da ciência, como Darwin, e aí, alguns anos atrás, o pessoal da Universidade de Juiz de Fora, encabeçado aí pelo Alexandre Moreira de Almeida e o Klaus, né, e outras pessoas, tiveram acesso aos manuscritos, né? Esses manuscritos são documentos, né, de punho, são fontes primárias, históricos primárias, que estavam espalhados por grupos de pesquisadores, né? O Adair cedeu alguns, teve o pessoal do CEAL, o pessoal lá da França. Então, pegaram esses documentos, reuniram e sistematizaram de forma organizada, traduzindo inclusive para o português, e está à disposição para que a gente possa ler e conhecer, tá bom? Perfeito. E a segunda e última pergunta é: o material elaborado por Kardec, ele está espalhado? Ele está nas mãos de alguma instituição? O que foi feito com esse material riquíssimo? Você vai para a Biblioteca Nacional da França, eu tive acesso a isso. Eu fui na Biblioteca Nacional da França, lá existem os livros originais, né, as primeiras edições. Mas se você quiser ter acesso direto, certo? Tem dois caminhos. Você mesmo hoje pode ter acesso a essas informações, os livros originais em francês, acessando a chamada, meu nome é Gallica, né, que é um aplicativo que você pode instalar no celular, ou até acessar pelo
é Gallica em francês, né? Mas em português a gente fala Gallica, né? Você pode instalar esse aplicativo no seu celular e lá você consegue ter acesso ao documento digitalizado, aos livros digitalizados. Mas também você pode ter acesso a isso na Kardecpédia, na seção de documentos da Kardecpédia. Existem várias edições dessas obras originais em francês de Kardec disponível para que você possa baixar e ver do seu computador, certo? Então é um documento de fácil acesso hoje. Hoje nós temos esses pesquisadores que eu citei, o Adair Ribeiro, o Carlos Sete Bastos, eles vão na fonte, eles vão, hoje com a tecnologia nós temos acesso a isso facilmente, e melhor, né? Hoje a gente utiliza, inclusive, eu digo que eu sou pesquisador, eu faço isso também, né? Eu pego essas informações que estão na internet às vezes, eu pego a digitalização, levo para a inteligência artificial, traduzo já do francês para o português e tenho acesso ao que está lá escrito. Não só de Kardec, mas obras de Leon Denis, de Gabriel Delany, de Alexander Aksakov. Hoje eu estou estudando hoje, por exemplo, uma obra do Gabriel Delany, que não tem traduzido em português. Mas eu estudo por onde? Pelo documento digitalizado e utilizo a inteligência artificial para me ajudar. Apesar que eu leio bem francês, mas eu consigo facilitar meu trabalho, tá certo? Então tá muito fácil hoje a gente ter acesso a esse conhecimento todo. Agora, dentro dessa coerência, sabe? É muito importante a gente procurar estudar esses outros autores, entendendo que são pensadores, às vezes tem a opinião pessoal deles, né? Não utilizar os mesmos critérios que Kardec utilizou, que é essa concordância, essa universalidade, no método de Kardec, tá certo? É muito normal você ler, por exemplo, um Leon Denis, aí tem uma obra do Leon Denis, ele vai ter uma visão que não é a visão que está na obra de Kardec, tá certo? Mas você vai depreciar o trabalho de Leon Denis? Não, é a visão dele, você tem que entender, tá certo? Mas o próprio Leon Denis diz, olha, fique com o núcleo teórico, não fique com o que eu estou falando, né? Eu estou contribuindo, é o núcleo teórico. Chico Xavier, a mesma coisa, tá certo? Obras psicografadas de Chico Xavier, o Chico dizia, se eu falar algo que esteja contra a obra de Kardec, fico com Kardec, não fique com aquilo que os espíritos estão dizendo, tá certo? Porque os espíritos têm a visão parcial da coisa. É uma postura que a gente tem que aprender a ter, a não sacralizar os espíritos, a não endeusar os médiuns, né? São irmãos queridos da gente, são pessoas importantes, mas que têm as suas limitações. A própria obra de Kardec também pode e deve ser analisada, ser verificada, sofre evoluções conceituais, né? A gente vai ver, por exemplo, Kardec lá no início, no Livro dos Médiuns, ele falava que existia obsessão simples, subjugação e fascinação. Isso em 1861, né? Ele começa isso na primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, existe um capítulo 10, que era das manifestações espíritas, né? Ele começa a conceituação da obsessão, né? Depois ele traz o livro Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, que já é um pequeno protótipo do futuro Livro dos Médiuns. Em 1861, né? 1860, ele lança a primeira edição do Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, já traz aí algo a mais do que existia antes, né? E quando ele lança a segunda edição, né, em 61, ele traz a questão relacionada ao livro, a obsessão como sendo esses três elementos. Mas quando ele vai lá, ele lança as revistas espíritas, ele vai dizendo o seguinte, não, eu dizia que não existia possessão. Agora eu percebo, através das experiências, que possessão existe, né? E quando ele chega lá no livro dos Agênesis, dos Milagres e as Predições, existe um capítulo, lá na segunda parte da Agênesis, ele vai falar das possessões, né? Inclusive Jesus lidando diante das possessões. Então existe a evolução conceitual dos conceitos, inclusive, que estão nas obras dentro de Kardec por ele mesmo. E assim será ao longo do percurso da progressividade. Agora, progressividade com critério, com criteriologia doutrinária. Progressividade não é ter uma postura alienada, uma postura sem análise, sem verificação. Então, esse elemento científico da doutrina espírita, infelizmente, vem se perdendo ao longo do tempo, tá certo? Vem se perdendo. Hoje, por exemplo, se você entrar no site da CAPES, né, que é o grande repositório de dissertações e teses de doutorado, 1%, menos de 1% disso são trabalhos científicos sobre mediunidade, sobre reencarnação, envolvendo espiritismo.
é muito pouco o que nós produzimos de ciência espírita hoje, tá certo? Se é pouco na academia, imagina dentro da casa espírita, como é Sim. menos ainda, é menos Com ainda. certeza. Perfeito. Muito obrigado, professor. Césio, nós temos mais uma pergunta aqui no chat, que é da Manu, vou ver se eu entendi direito. Ela está perguntando que Allan Kardec estava se programando para criar um museu de pinturas mediúnicas, e o que foi feito disso, onde estão as pinturas mediúnicas, e depois ela aproveita e pergunta sobre a obra O Principiante Espírita. Eu não conheço, eu sei que existe, dentro do trabalho de Kardec, um trabalho muito forte relacionado a poesias, né? É uma das obras, porque Kardec, ele publica, ele considera 22 obras como fundamentais, 11 títulos, 22 obras, só que ele publica, até o presente momento, através das pesquisas historiográficas, nós sabemos que ele publicou 32 obras. Dentre essas 32 obras, existe um livro sobre poesia. Sei que ele era um apreciador da arte, da música, da pintura, mas eu não conheço essa história relacionada ao museu. Eu não conheço essa história, tá certo? Eu não posso falar porque eu desconheço. Pode até existir, mas eu desconheço. Eu nunca estudei isso, tá certo? Com relação ao Principiante Espírita, isso não é um livro de Kardec, tá certo? É um livro que foi criado no movimento espírita brasileiro, que juntou alguma dessas obras fundamentais, como o livro que é Espiritismo, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Ele juntou alguns livros e deu o título de Principiante Espírita, tá certo? Mas não é uma obra escrita e publicada por Allan Kardec. Então, o que eu poderia dizer seria isso. Temos mais uma última pergunta, aqui da Luísa. Como colocar em prática os ensinamentos do Espiritismo em um mundo pautado pelo materialismo e que desqualifica a espiritualidade? Acho que é isso que ela quis escrever. Bem como a caridade e o amor. Promovendo bem, né, divulgando bem, né, acima de tudo, né. Eu digo isso porque eu vivo num mundo acadêmico que é hegemonicamente materialista, certo? A academia é um ambiente, um cenário hegemonicamente materialista, mas são exatamente esses trabalhos científicos, né, que nós publicamos, nós desenvolvemos, né, que vamos gradativamente tomando força, que isso vai mudando. Hoje começou a mudar, né, hoje a ciência, ela já fala de uma abordagem transdisciplinar, uma abordagem que lida com o diálogo entre vários tipos de ciência, de vários tipos de saberes, inclusive o saber espiritual e o saber espírita. Então, hoje, você consegue fazer pesquisa científica sobre espiritualidade e especificamente sobre espiritismo. Mas fora da academia, melhor ainda, né? Se você divulga bem, com seriedade, e dá exemplo, né? Porque o espiritismo não é só teoria, é prática, é vivência, é você promover trabalhos solidários, né? Bem elaborados, desenvolver, como está acontecendo agora, trabalhos relacionados à arte, promoção da arte, música espírita, teatro espírita, né, e também filmes espíritas. Quanto mais você desenvolver, quanto mais você levantar a bandeira de uma forma correta, séria, com coerência doutrinária, mais você vai conseguir atingir a massa, né, e vai conseguir levar a luz do espiritismo para essas pessoas. O nosso exemplo é a nossa grande bandeira, né? O que nós somos, né? O que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Dentro de casa, fora de casa. Então, não é só teorizar, é vivenciar, né? O mais importante é vivenciar, porque a teoria, né? Ela é importante, ela nos orienta, tal, mas é o nosso exemplo que arrasta as multidões, né? Eu poderia dizer isso. Perfeito. Eu queria só Pessoal, mostrar, só queria rapidamente mostrar só uma coisa para o pessoal, se você me permitir passar. Claro. Passa aqui até onde tem a lâmina relacionada ao cursos que vai ter agora, tá certo? Só para promover os cursos e mostrar o paradigma espírita para ele, o pessoal. Pode passar para frente. Nós vamos lançar agora estamos lançando agora esse curso aqui, ó, que é o curso virtual de orientação ao estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, que é um curso virtual, que nós temos um paradigma, que nós fazemos exatamente para orientar os simpatizantes e os adeptos, né, em torno de 4 grandes questões. Primeira questão, por que estudar a obra escrita e publicada por Allan Kardec? Por que é importante estudar essas obras, né? Segunda questão, né,
quais são essas obras e como essas obras se relacionam, né? Como é que a Revista Espírita se relaciona com o livro que é Espiritismo, né? Então, nós estudamos isso. Terceira questão, em que sequência estudar as obras escritas e publicadas por Allan Kardec? Qual é o passo a passo para melhor estudar essas obras, né? Adquirir um conhecimento mais sedimentado. E a quarta questão, né, é como estudar essas obras. E aí a gente entra com um conhecimento da ciência chamado metacognição. A metacognição é aprender a melhor aprender, em alta performance. A metacognição hoje é uma área do conhecimento científico que está dentro da ciência, que está dentro de algumas escolas, né? Em cursinhos de pré-vestibular, o pessoal aprende a melhor aprender, com gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de tempo. Então a gente tem esse curso que nós fazemos no Paradigma. São 8 encontros, né? Quinzenais. Os encontros sempre às quartas-feiras, quinzenalmente. Passa para frente, Carol. E ele é realizado como? Via Zoom, né? As aulas são via Zoom, mas todas as aulas que acontecem via Zoom ficam gravadas em uma plataforma de aprendizagem, estilo Netflix, onde você tem acesso durante 2 anos a esse conteúdo das aulas gravadas e outros conteúdos de aprofundamento que nós desenvolvemos. No caso, eu, né? Porque, então, assim, é um trabalho que eu faço, esse trabalho do curso já faz 22 anos que eu faço esse curso. Virtualmente, tem desde 2019, né? Então, tem 6 anos. Mas presencialmente eu venho trabalhando isso há muito tempo, estudando Kardec, tá certo? Todo recurso aqui não é um curso gratuito, tá certo? Tem um valor, mas esse valor ele vai ajudar a manter 15 projetos sociais de 15 casas espíritas. São 15 casas espíritas que nós ajudamos, casas espíritas pequenas, né? Que nós criamos esses cursos para ser uma fonte de autossustentabilidade dessas casas, né? Para a gente sair daquele paradigma do pedir, né? A gente não quer mais pedir, né, às pessoas. Quem quer doar, doa. Mas para não pedir mais, a gente criou esses cursos para exatamente ajudar essas casas. Então, esse curso está sendo divulgado no Paradigma Espírita, né? Quem se interessar aqui, pode falar, a Carol pode passar meu contato, e eu ajudo, eu falo para você como é que funciona, tá certo? O segundo, Carol, só para finalizar, e nós estamos também fazendo um curso que é hoje é o nosso grande curso no Paradigma, certo? Que é o curso virtual Comunicador Espírita. Nesse curso nós formamos palestrantes, né, expositores, né, a melhor comunicar a doutrina espírita utilizando as técnicas de oratória, retórica, comunicação expressiva e eloquência. As casas espíritas geralmente fazem curso de palestras, mas cursos muito rápidos, né? 2 encontros, algumas fazem até em 2 meses. Esse curso são 4 meses de curso, 4 meses, você conhecendo um método para você elaborar uma palestra que gera maior atenção no público e gera também maior retenção do conhecimento com base na teoria da aprendizagem moderna, na educação, a curva da aprendizagem, utilizando técnicas de oratória, como você articular bem as palavras, ter uma boa velocidade, uma boa entonação de voz, utilizando argumentação, saber retórica, a arte de argumentar, você afirma, você tem que saber justificar e concluir, tá certo? E a comunicação expressiva, falar com gesticulação. Por exemplo, aqui hoje eu fiz uma exposição, eu não dei palestra, tá certo? Eu não estou dando palestra, estou fazendo uma exposição para você. Exposição é uma coisa, palestra é outra coisa, tá certo? Você pode utilizar elementos da exposição dentro de uma palestra, mas não é a mesma coisa. Palestra é você levar as pessoas a imaginar através das suas palavras, a viver uma experiência através das suas palavras. Então, esse curso também está sendo ofertado, vai começar agora, a primeira aula introdutória vai ser agora dia 26, próxima sexta-feira, às 21 horas, as aulas pelo Zoom são quinzenais, tá certo? E também, como o outro curso, existe aulas online, existe uma plataforma de aprendizagem, e existe também um grupo tira dúvidas no WhatsApp, com material didático, é um curso assim, completo, tá certo? São 2 anos de acesso a todo o conteúdo de aulas gravadas, aulas com inteligência artificial também gravadas. Então, assim, é uma coisa que não existe no movimento espírita. Hoje nós somos 320 participantes nesse curso, são 320 trabalhadores do movimento espírita, do Brasil e fora do Brasil, participando desse curso e ajudando a melhor transmitir o conhecimento espírita e também a melhor ajudando essas casas a se manter, tá bom? Então, quem se interessar também, passo último, Carol, só para mostrar o Paradigma. E aqui o Paradigma Espírita no Instagram, peço a vocês que sigam, tá bom? E siga o canal Paradigma Espírita do YouTube, onde você vai ter acesso aqui a vários pesquisadores, ao diálogo de vários pesquisadores
que estudam Kardec a fundo, né, pesquisam, mas também pesquisadores que estudam outros conhecimentos sobre o espiritismo. Então, seria isso, e agradeço de coração a cada um de vocês, e na próxima segunda estaremos juntos falando sobre o livro que é Espiritismo. Obrigada, professor. Pessoal, chegamos, né, ao final, né, do nosso estudo de hoje. Com certeza foi excelente. Assim, a nossa gratidão profunda, né, Oswaldo, ao professor Césio e a todos vocês que aqui estiveram. Convido agora todos a gente fazer brevemente a nossa prece final. Então, continuando com essa elevação de pensamento, vamos agora tentar sintonizar com a equipe espiritual que se faz presente mesmo à distância e elevar a nossa prece até o Pai de infinita bondade, agradecer essa oportunidade de estudo, onde podemos ampliar os nossos conhecimentos, fortalecer os nossos laços, que as lições aprendidas hoje possam ecoar em nossos corações, em nosso espírito, inspirando-nos a sermos pessoas melhores a cada dia. Abençoe, Senhor, em especial no nosso professor Césio, dá-lhe força para continuar nessa missão que ele tem de levar tanto o conhecimento quanto o consolo a todos nós. Envolve a todos nós aqui presentes com teu amor, com a tua bondade, que possamos levar esses ensinamentos recebidos, que vamos com certeza transformar em missões e ao longo de toda a nossa evolução espiritual. Que a paz de Cristo esteja conosco, que assim seja. Uma boa noite a todos, Abraço pessoal, e a até todos. a semana que vem. Abraço, que Jesus Muito abençoe obrigada. Abraço a Gratidão, todos. pessoal. Até mais. Boa noite. Abraço, meus Tchau, amigos. tchau. Tchau. Fique com Deus. Obrigada. Fique com Deus.